A Guanaré apresenta Contraponto. Maranhão, estrategicamente vacinando aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolver o coronavírus de forma grave. Então, por isso é que criamos esse calendário de vacinação, essa estratégia de vacinação, aonde iniciamos pelas pessoas acima de 90 anos, e na medida que nós estamos recebendo os lotes de vacinação, que esses lotes eles são carimbados, existe o primeiro lote e o segundo lote. Então são coisas separadas, porque você tem que vacinar o cidadão e garantir que no dia da segunda vacina tenha disponibilidade do produto para poder não interromper o processo da imunização. Então, isso é feito com muita responsabilidade, é feito com muito cuidado. Nós temos observado aqui que dentro das faixas etárias, né, existe aí um quantitativo razoável de pessoas. Nós temos atingido essas metas num tempo recorde. Existe uma divulgação de que a gente está com o processo em lentidão, isso não é verdade. A verdade é que para que o Sistema Nacional reconheça a vacinação de cada indivíduo, ele esteja devidamente implantado no sistema. E esse sistema, ele, pelo fato de ser um sistema de grande porte, ele tem uma certa lentidão. Então, às vezes, nós já vacinamos, já implantamos, mas o sistema ainda não processou. Por conta disso, quando nós estamos, digamos assim, para uma determinada etapa, com 80% realizado, o sistema pode estar acusando 60%, mas logo, essas pessoas que foram vacinadas e que estão em trânsito, elas terminam sendo inclusas no sistema e o sistema passa a reconhecer. Só gostaria de informar que a gente está ao vivo na TV Guanaré já. Lembrando que você pode estar acompanhando a gente pela TV Guanaré, pelo Facebook do Sistema Guanaré, aqui pela Rádio Guanaré, né, 105.9, pelo portal guanaré.com.br e pelos aplicativos Radiosnet, tudorádio.com, online Rádio Box, e pode entrar em contato com a gente pelo 981753559, repetindo, 981753559. Você ia comentar, Junimar? Porque o secretário explicou aí uma coisa que eu achei muito importante, e é importante que você de casa também saiba. Boa tarde a você que está com a gente aí na TV também. Boa tarde. Que é, por exemplo, quem não lembra do dia da eleição aqui? Todo mundo lembra que esse ano os TREs nos estados, eles enviaram as informações para o TSE e a divulgação das últimas eleições foi feita nacionalmente. Foi pelo TSE que foi divulgado. O que está acontecendo a mesma coisa com a vacinação? Os municípios estão enviando as informações e o sistema é lento. O sistema do governo federal é lento. Por que é lento? Dessa vez, é o Brasil todo enviando informação, gente. O Brasil inteiro está enviando informações para lá, e eu me refiro aos municípios, porque cabe aos municípios fazer a digitação de todas as informações, e você não digita só a quantidade de vacina que foi administrada, não. Você tem que cadastrar todas as informações do paciente. Tudo. Todas as informações. Isso aí causa uma lentidão na hora de enviar as informações. Tem muitos municípios que já vacinaram 90%. Mas quando, por exemplo, você envia as informações hoje, pode levar um dia ou mais de um dia para essa informação ser processada. Porque o volume de informação ele é muito grande. O que está acontecendo? O governo do estado, essa informação precisa chegar no governo federal, para que o governo federal olhe para cada estado e diga: bem, o estado do Maranhão realmente aqui está com tantos por cento, agora vamos mandar mais vacina. Então, cada estado as vacinas estão sendo enviadas conforme está aparecendo no sistema. Sim. Que ele está vacinando. E realmente o sistema é lento, né? Mas nós conversamos. A gente vai para o intervalo. Já a gente volta trazendo a fala do prefeito Fábio Gentil sobre a importância da segunda dose, e já trazemos com
Já vamos falar com o superintendente da FIEMA, que é o César Miranda. A gente vai falar sobre a parceria da Prefeitura de Caxias com a FIEMA para vacinação já na outra semana, viu? Voltamos já já. A Guanaré apresenta Contraponto. Estamos de volta aqui com o seu contraponto. Eu percebi que a gente entrou na TV um pouquinho antes, mas é por causa da vinheta, tá certo? A gente estava esperando só a última vinheta aqui do sinal da rádio. E, Julimar, você ia colocar uma fala do prefeito Fábio Gentil sobre a importância da segunda dose da vacina? Exatamente. O Tita já está estabelecendo o contato com o superintendente, né? Com o superintendente. Já está... Assim que tiver ok aí, Tita, manda uma mensagem aí só para a gente ficar ciente. E a gente vai ouvir agora uma fala do prefeito Fábio Gentil reforçando o que disse o secretário municipal de saúde, de que o município de Caxias trabalha com planejamento para que a segunda dose também seja garantida para quem tomou a primeira dose das vacinas, né? Com certeza. Essa não era a forma. A gente botar o áudio errado, exatamente. Não sei como é que tu acha tanto áudio. Então a gente precisa ter a responsabilidade de ter a certeza de que terá vacina para a segunda dose. Porque não adianta, Jolimar, tomar somente a primeira dose. Se você quebrar e não vacinar a segunda, a vacina perde a eficácia. Então a gente precisa ter essa responsabilidade e guardar a segunda dose para você que já tomou a primeira, para que você tenha certeza de que você está vacinado e está com a imunidade suficiente para, caso aconteça a contaminação, não lhe leve ao estado grave da doença que tem levado muitas pessoas a óbito. Então que haja esse entendimento, que como a vacina ela pode faltar, a gente guarda a segunda dose para que no período de 21 dias, você que tomou a primeira dose possa ter a certeza que tomará a segunda. Não podemos agir de maneira irresponsável, chegar a 1000 vacinas e aplicar as 1000 de uma única vez. Aí, se daqui a 21 dias, se você não tiver a segunda dose, de nada adiantou ter tomado a primeira. E o município de Caxias é um dos municípios que mais tem vacinado. Nós já descemos para a idade de 63 anos. Vamos levar a vacina agora à zona rural, já levamos aos quilombolas, vamos levar a vacinação agora nos bairros de Caxias. Isso mostra o compromisso que a gente tem de fazer com que a vacina possa chegar até você. Mas eu continuo afirmando, a vacina não é garantia de que você não possa ser contaminado. A vacina, ela ajuda na criação de anticorpos. É necessário que nós possamos continuar o uso da máscara, o uso do álcool em gel, evitando aglomerações, para que o Brasil como um todo quebre essa curva e a gente volte a sorrir. É isso mesmo, porque você tomou a vacina, você está protegido, mas se você sair abraçando quem está contaminado, é complicado. Daqui a pouco você vai pegar de novo a doença. Então, temos que continuar usando aí a máscara, mantendo o distanciamento social. Muito importante justamente, Julimar, para que isso passe logo, né? Pois é. Até que a gente tenha todas as pessoas vacinadas, vai demorar um pouco. Demorar um bocadinho. E aí, por isso que a gente tem que se proteger. Tomou a vacina, mas tem que se proteger também, para não... Pois é, gente. Agora a gente vai receber aí o nosso primeiro entrevistado. Vai ser via Skype? É via Skype. Certo. O nosso primeiro entrevistado é o senhor César Miranda, superintendente da FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Ele vai aparecer já aí na tela para você que está em casa, acompanhando pela TV. Aí, já está aparecendo. Muito bem. E quero agradecer a sua disponibilidade, senhor César Miranda, e para a gente bater esse papo com relação a essa parceria importante que a FIEMA está estabelecendo com a Prefeitura Municipal de Caxias. Eu quero lhe cumprimentar agradecendo e como a FIEMA vai colaborar com o município de Caxias. Boa tarde. Deu um probleminha no som, tudo ok? Bem, boa tarde. A Federação da Indústria do Estado do Maranhão, através do nosso presidente Adilson Baldez, entendendo a importância que é a vacinação, tem um propósito nesse momento de contribuir com a superação dessa crise que a gente está vivendo, essa crise sanitária. Então, como a gente tem
a entidade que é ligada à federação, que é o SESI, que é uma instituição que tem um braço na área de saúde, a gente disponibilizou a nossa estrutura de forma que a gente possa auxiliar os municípios, as secretarias de saúde, nessa grande batalha que é a vacinação da nossa população. Entendeu? Então, pensando no bem para que a economia possa voltar, para que as pessoas possam ter uma vida normal, a gente vem ofertando essa ajuda com a nossa equipe, né, nossa equipe do SESI, que é uma equipe composta por profissionais da saúde, assim como toda a nossa estrutura, de forma que a gente possa fazer esse auxílio às prefeituras. E aí, na hora que o nosso presidente ofertou essa ajuda à Prefeitura de Caxias, o prefeito Fábio Gentil prontamente aceitou, e estamos aí para iniciar já na próxima segunda-feira toda essa ação de apoio à Prefeitura na vacinação. Superintendente, o Caio agora vai fazer uma pergunta, o Caio Mota. Pois não, Caio? Eu gostaria de saber, a equipe vai dar um suporte, como é que vai ser realizado isso e quanto tempo vai ser? Inicialmente está previsto para a próxima semana, tá? Tudo pode ser prorrogado caso necessário e caso haja um entendimento entre a federação e a prefeitura. O nosso suporte é feito com toda a estrutura, inclusive com algumas unidades móveis que podem se deslocar para fazer essa ação em lugares mais distantes, tipo bairro mais distante, alguma comunidade um pouco mais distante. Então, com nossos profissionais de saúde, todos os nossos equipamentos. A única coisa que a prefeitura vai ter que entrar será com a vacina e com a seringa e a agulha para que a gente possa estar utilizando na vacinação. Então, toda a estrutura é nossa, inclusive nós vamos com uma arena inflável, onde pode ser colocado nessa arena 4 postos de vacinação, com 4 profissionais, com um quadro de pessoas preparadas para fazer essa atividade. Na semana retrasada, fizemos uma ação dessa parecida lá em Alcântara, percebemos que Alcântara estava com alguma dificuldade na vacinação, e aí nós oferecemos ao prefeito, o prefeito aceitou, estivemos lá em Alcântara e fizemos isso e ajudamos muito a prefeitura a avançar bastante na vacinação da sua população. Maravilha, é muito importante esse apoio, né? A gente tem, é muito legal quando instituições como a FIEMA, né, passa a dar essa colaboração, lembrando que hoje, inclusive por conta alguns municípios do estado estavam atrasando, né, o processo de envio das informações. Eu achei muito importante aquela ação do governo do estado de mandar vacinadores, alguns digitadores também para alguns municípios e para outros lugares também, suporte até com veículos. E agora a FIEMA fazendo isso aí, que eu acho extraordinário. É muito legal. Esse momento é onde todo mundo deve dar as mãos. Eu acho extraordinário. E eu gostaria de saber do senhor quais outros municípios, além da cidade de Caxias, vocês já estão em diálogo, em conversa, para que também haja esse suporte, né? Pois bem, Júlio, como eu falei anteriormente, a gente já atua lá em Alcântara. Depois da ação em Caxias, provavelmente iremos também para Barreirinhas, também já ofertamos ao prefeito, o prefeito já concordou, também estaremos nos deslocando para lá para estar apoiando a vacinação também em Barreirinhas. Rosário também é outro município que a gente fez a oferta. Além de estar ofertando a estrutura no gesto vacinal, propriamente dito, nós da federação ofertamos para aonde a gente tem estrutura física, onde existe SESI, SENAI e a própria federação, estamos ofertando nossos espaços para que as prefeituras e as secretarias de saúde possam utilizá-los como posto de vacinação. Tá? É mais uma forma de auxiliar aí os municípios nessa luta
contra essa pandemia. A gente entende, e a federação tem todo o interesse que as coisas voltem à normalidade. A gente sabe que a economia ela só voltará ao normal com a vacinação completa, quando as pessoas terão a confiança, né, tanto de se locomoverem para os seus trabalhos, para as suas atividades, e aí a economia pode voltar à normalidade. Então, a gente entende que quanto mais rápido essa vacinação caminhar, melhor será para todos nós. Pois não. A gente vê aí a importância da junção dos poderes, né? De se ajudar. O governo realmente tem que se ajudar. Não deve existir briga política, como a gente estava falando anteriormente. É se ajudar, todo mundo trabalhando em prol da população, para que a gente passe por isso o mais rápido possível. Agora eu queria lembrar aqui, eu queria até que o senhor César falasse também sobre uma outra parceria que já foi estabelecida com Caxias, e me parece que ela já aconteceu não apenas uma vez, que foi a do conserto de ventiladores mecânicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa parceria aí. Outro serviço, né, que a FIEMA oferta, né? Em parceria com os municípios, né? Isso é uma ação nacional. A maioria dos Senais em todo o país montou um laboratório com possibilidade de fazer a recuperação dos respiradores mecânicos. A gente sabe da necessidade que é esses equipamentos para um hospital, para uma UTI. Então, nós instalamos nosso laboratório, fechamos parcerias com empresas privadas que bancaram a aquisição de peças e também a calibragem desses equipamentos. Então, no nosso laboratório, a gente recebe os respiradores com defeito, com algum tipo de problema, precisa de manutenção, e a gente retorna esse respirador prontamente no ponto para ser utilizado nos hospitais novamente. Fizemos isso com Caxias, acho que nós recuperamos mais de 15 respiradores aqui da Prefeitura de Caxias que estavam precisando. Às vezes, o respirador era defeito simples, coisa muito simples, que com apenas um conserto, uma pequena peça, o respirador voltava a funcionar. E a gente sabe da importância que é um respirador no nosso hospital. Tem uma estatística que diz que um respirador pode salvar até 20 vidas. Então, essa ação foi uma ação que trouxe muitos respiradores para voltar a ser utilizado em todo o país. Tá? E continuamos com essa ação, que a gente sabe que os respiradores estão sendo utilizados e o que é muito utilizado pode precisar novamente de manutenção, e aqui a gente já avisa a todos, comunica a todos que o Senai continua à disposição para fazer a recuperação dos respiradores das secretarias de saúde do nosso estado e dos municípios que, porventura, tenham necessidade. Está finalizando aqui a nossa entrevista, mas só lembrando, né, que no caso aí da recuperação dos respiradores foi o Senai. E agora essa parceria da vacinação é com o SESI, que está dentro da FIEMA, né? A FIEMA está, só para lembrar, eu gostaria que o senhor utilizasse esse momento final aqui da nossa entrevista para se dirigir aos caxienses, né? E, por extensão também, a própria prefeitura, porque eu acho que essa parceria, esse diálogo institucional, ele é muito representativo e muito importante, né? Agradecendo desde já a sua disponibilidade, tirou um tempinho aí para nos atender. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né, Caio? Justamente. Julimar, vocês e dizer da importância que nesse momento de dificuldade, que as pessoas tenham todo o cuidado possível. A questão do distanciamento social, do uso de máscara, da higienização das mãos, isso são atitudes que precisam estar no nosso dia a dia, na nossa rotina, sempre. Porque a gente sabe ainda que a quantidade de vacina ainda é muito pequena, uma quantidade pouca ainda para cobrir toda a população. Então, enquanto não estiver todo mundo vacinado, o cuidado precisa ser redobrado. Dizer também do prazer e da satisfação que a federação tem em estar fechando essa parceria com Caxias, de estar podendo ter a oportunidade de ajudar e se orgulhar, dizer assim, nós estamos contribuindo para salvar vidas, nós estamos contribuindo para que as pessoas possam se proteger. Então, a federação, mais uma vez, em nome do presidente Adilson Baldez, está se colocando à disposição dos maranhenses para que possam ajudá-los a resolver esse problema, ajudar a sair dessa crise, que é uma crise
que traz muitas perdas, traz muitas dificuldades, não é só dificuldade na questão da saúde, mas na questão econômica também, e a gente precisa voltar à normalidade o mais rápido possível. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando e estar explanando essa parceria que a federação fechou com a Prefeitura de Caxias. Muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado. E Julimar, para você ver, né? Nós que agradecemos aqui. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Julimar, para você ver, enquanto alguns se preocupam em tentar gerar o caos, quem realmente trabalha pelo povo... Tem gente dando as mãos para ajudar. Justamente, buscando parcerias, buscando melhorias, né? Baixa só um pouquinho a trilha, né, Ailton? Só, por favor. Buscando parcerias e buscando... como é que eu posso dizer? Apoio. Exatamente. Olha, então a vacinação vai eu acho que como é que eu posso dizer? Adiantar ainda mais. É verdade. Ou seja, isso aí vai descentralizar também, Sim. porque vai à zona rural. Já fiquei sabendo que, por exemplo, atenção aí, Caiçara, atenção, Rodagem, fiquei sabendo, se não me falha a memória, Nazaré do Bruno também, são povoados polos que vão receber, na realidade Barro Vermelho também. Então, assim, povoados polos que vão receber a vacinação, eles vão fazer de uma maneira itinerante aos bairros da cidade também. Mostrando o quão importante que também legal, você chegar na zona rural de Caxias, né? Exatamente. E assim, é muito legal que isso esteja acontecendo, porque a gente mostra que são... E assim, eu quero destacar aqui, porque está havendo todo um diálogo da gestão municipal, do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19, que também representa a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde, com a Câmara Municipal de Caxias. Está tendo um diálogo institucional para que isso também aconteça. Ou seja, parabéns a todos que estão se envolvendo nessa grande parceria. E assim que tem que ser, né? Eu acho que é legal. Os órgãos devem se unir para trazer benfeitorias à população, e principalmente nesse momento de pandemia. A intenção é vacinar todo mundo. Nós temos aqui uma fala, inclusive, do prefeito Fábio Gentil, sobre essa parceria com a FIEMA. Vamos ouvir aqui? Com certeza, nesse momento de pandemia em que assola esse mundo como o nosso, nós temos procurado sempre buscar parcerias que possa engrandecer o município, automaticamente levar à população aquilo que a gente sonha, que é a cura, que é a possibilidade da redução dessa infecção. E fizemos uma parceria inicial com a FIEMA, onde nós trabalhamos a recuperação de nossos respiradores, que o uso tem sido tão frequente desses respiradores que às vezes falta uma calibração. É necessário que tenhamos pessoas especializadas e capazes para que possam fazer isso, porque isso irá representar a vida. Isso tem sido feito constantemente. A quem te agradece aqui em público, agradece através dessas imagens, desse vídeo, a todos que fazem essa instituição, essa corporação, que é a FIEMA, que tem contribuído não somente com o município de Caxias, que tem contribuído com todos aqueles municípios que precisam desse aparato, mas especialmente o município de Caxias, que tem nos ajudado a contribuir para que possamos continuar a salvar a vida. E agora, uma nova parceria com o SESI, que essa parceria ele irá colocar para a gente, à disposição do município de Caxias, à sua disposição, toda a estrutura necessária para que nós possamos começar a fazer a vacinação itinerante, para que as nossas vacinas possam chegar até aqueles que não possam vir receber a vacina. E isso vai acontecer em todos os bairros de Caxias, como vai acontecer também na zona rural, nos grandes povoados. Então agora nós temos a possibilidade de vacinar muito mais pessoas, de tornar muito mais pública a vacinação, porque nós somos a favor sim, a favor da vacina já. E nós estamos buscando todo o compromisso necessário. Então, mas temos que agradecer. Agradecer à população que entende que é necessário a gente quebrar essa curva de contaminação. Agradecer a você que sabe e respeita a sua família, que fica em casa para evitar a contaminação, que evita aglomerações para evitar essa contaminação e esse contágio direto com esse vírus, mas queremos agradecer também àqueles que são peças importantes, como é o caso da FIEMA, como é o caso do SESI Senai, que vão contribuir. A FIEMA que já contribuiu, o SESI Senai que irá contribuir conosco a partir dessa próxima semana, que irá dar essa possibilidade de fazer justamente o que eu disse. Se você não pode vir a vacina vai até você. Importantíssimo. Importante demais.
A gente só tem a parabenizar, né? Porque ações como essas aí é que vão fazendo com que um dia desses, Caio, a gente não estava nem pensando em vacina. Justamente. Todo mundo estava como No desespero. todo mundo cego no escuro. Sim. E aí, graças a Deus, veio a vacina e agora a gente já está falando em expansão da vacina. Que maravilha, porque isso é uma esperança nesse horizonte tão delicado, muito complicado, que é esse onde as pessoas precisam, né, de ajuda, né? Justamente. Tita, o Titanic, ele é o nosso suíte, né? Tá no suíte. Lá no suíte. Só para a gente fechar esse bloco, e antes do nosso próximo entrevistado, eu gostaria que a gente exibisse aqui aquela reportagem da Raya Monteiro, porque a Raya, a jornalista, passou por uma situação muito complicada. Muito delicada. Ela chegou a ser atendida no complexo hospitalar antes de ser transferida para Teresina, porque a família dela tem um plano de saúde e a família preferiu utilizar o plano de saúde nessa hora. Mas ela que sirva também para você que está em casa como uma esclarecimento, como uma explicação. O exemplo que essa moça passou, as dificuldades que ela passou e agora está voltando aos poucos a caminhar. Imagina isso. Se tiver no ponto aí, Tita, você já pode soltar a reportagem para que a gente acompanhe e para que as pessoas de casa saibam o desafio que essa moça passou. Guardando só um pouco enquanto ele localiza a reportagem. Inclusive, Raya, que a gente vai gravar uma entrevista próxima semana. Ah, você já tá planejando lá, né? Já, no Melhor da Noite? No Melhor da Noite, a Catarina já agendou. Pronto. Estamos aguardando aí Vai ser emendado, né? Sem intervalo, né? Exato. A gente não vai ter intervalo. O Tita está preparando ali a reportagem da Raya Monteiro, que se recuperou, né, da Covid-19 e ainda está em processo de recuperação, né? Para você ver como essa doença é complicada. É verdade. Infelizmente deixa algumas sequelas, né? Ainda com mobilidade bastante reduzida, a jornalista Raya Monteiro já está em casa no bairro Seriema. Consegue ficar em pé com dificuldade e está reaprendendo a caminhar. São sequelas e os efeitos da Covid-19. Raya Monteiro ainda foi atendida aqui no Complexo Hospitalar Gentil Filho antes de ser transferida para um hospital particular de Teresina. Comecei a ter falta de oxigênio. Foi quando eu procurei atendimento novamente aqui no geral, pela essa falta de oxigênio. Fui logo de pronto assistida. Eles fizeram novos exames em mim e aí eu comecei a fazer o uso do catéter, né, com oxigênio. Foi quando fui melhorando e a saturação minha estava só caindo. Grávida, ao chegar em Teresina, o estado de saúde foi se agravando, a ponto de nem mesmo conseguir deitar-se. Após a cesariana, nem mesmo deu tempo de comunicar à família. A jornalista foi entubada. Foram 9 dias desacordada. A jornalista conta que durante esse período acredita que teve uma experiência quase morte, mas mesmo inconsciente, sentia a presença de todos. Eu conseguia ver o movimento da UTI com todo, o corre lá dos médicos, a animação dos outros pacientes. Eu conseguia também captar e sentir todas as energias, como se todas as orações, como se todos os pedidos, como se toda a preocupação de todo mundo conseguisse chegar até mim. Raya Monteiro revela que o filho recém-nascido, Saulo Samuel, também teve que ser entubado. O Saulo Samuel, o nosso guerreirinho, ele foi tirado de mim, né, minutos antes de ser entubada. Desde quando foi tirado, né, de mim, eu só pude vê-lo com 25 dias depois. Esse período todo ele ficou na maternidade, né? Também foi entubado, ele também teve atendimento às pressas. Aí como viram que a saturação dele, ele estava respirando bem, respondendo bem,
não voltaram, mas ele também foi atendido às pressas, foi entubado e ficou na incubadora, né, em observação todos esses dias, e eu sem vê-lo todos esses dias, só pude ter o prazer de pegá-lo, de vê-lo pessoalmente 25 dias depois que ele veio ao mundo. Nos braços, as marcas das agulhas. E aos poucos, com muita fisioterapia, os movimentos dos braços estão retornando. Mesmo tomando todos os cuidados, todos os membros da família acabaram testando positivo para a Covid-19. Foi meu pai, foi minha mãe, meus irmãos, a minha irmã, que também está grávida agora, foi meu marido, foi minhas filhas, minha cunhada, foi todo mundo. Não ficou uma pessoa. Foi passando rapidamente, em questão de 2, 3 dias já estava todo mundo infectado. A jornalista agradece a todos que a ajudaram e pede que as pessoas se cuidem, pois embora uma vez com a doença ainda haja esperança, o mais importante é não precisar passar por todo esse sofrimento. Se cuidem, porque é uma doença que ela não vai avisar que vai chegar, ela não vai escolher a pessoa, nem a raça, nem a cor, nem a religião, e muito menos o sexo e nada. Ela simplesmente vai chegar e você precisa se cuidar. Essas orientações que a gente vê, elas são reais. Faça uso da máscara, use álcool gel, higienize suas mãos, higienize sua casa e proteja a vida daqueles que você ama e principalmente a sua. Para você ver aí, né, Julimar? Para você ver aí, né, Julimar, uma situação complicada. Muito sério isso aí. Mas ficamos felizes, né? Imagina, cara, uma mãe, o maior sonho dela, na hora que o neném nasceu, olhar logo para ele, ficar 25 dias sem ver a criança. Tu é doido. E assim, ela ainda tinha um agravante, ela estava grávida. Pois é. E ela chegou a conversar comigo lá, dizendo o seguinte: se a criança não tivesse sido retirada, talvez ela tivesse morrido. Porque ela não podia nem deitar, não podia nem dormir. O tempo que ela ficou até a criança, o tempo que ela chegou no hospital lá em Teresina, e a retirada da criança na cesariana foi de 1 dia e meio. Nesse período ela não dormiu, ela dormiu sentada. Dormiu sentada não, ela ficou sentada a noite inteira por conta de não podia nem deitar, porque a respiração não tinha, né? E assim, eu acho que foi um milagre realmente aí, viu? Ficamos todas as felizes situações que deu aí, e que assim, que outras pessoas não precisem passar por uma situação dessa. Vamos trabalhar a parte preventiva. Não é você precisar e depois torcer para que depois aconteça uma situação e você possa reverter o quadro. Você precisa se cuidar realmente. Não ter a doença. Vamos lavar a mão com água e sabão, usar álcool em gel quando for o caso, enfim. E a gente agora já vai para a nossa segunda entrevista, né? E hoje a gente vai estar pegando... emendando aqui. Emendando, né? Já, os comerciais aqui já foram pagos, né? Tudo. Vamos aqui para o nosso segundo entrevistado. A gente já está com ele na linha aí. É o Guilherme, né? Guilherme Lopes. Deixa eu virar aqui. Tá ali, já tá se preparando, tá em Blumenau aí, Santa Catarina, cientista político, tá agora doutorando em desenvolvimento regional, já é mestre em desenvolvimento regional, e a gente vai falar um pouco de política. Primeiro, boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu já vou emendar a primeira pergunta, né? Porque como é que você está observando esse cenário nacional, Guilherme? E assim, nós estamos numa crise de saúde, mas estamos iniciando uma crise também política, ou a crise não acabou ainda, política? Boa tarde, Julimar. Boa tarde, Caio. Boa tarde, ouvintes e telespectadores que nos acompanham pelo sistema Guanaré, né? Então, são alguns fatores bem delicados. Primeiro, se a gente for analisar a trajetória política recente do Brasil, a gente pode dizer que essa crise que a gente vive, ela se desdobra desde de 2008 para cá. A gente vai ter umas transformações significativas no âmbito político, o reposicionamento de personagens e atores políticos no âmbito federal, estadual, e
E aí a gente vai ter um recrudescimento. As últimas 2 eleições presidenciais, elas foram bem polarizadas, e 2020 e 2020 traz algo inédito, que vai ser a pandemia, que nenhum governante, em escala municipal, escala federal ou mesmo estadual, contava. E aí, essa pandemia, ela vem num período em que a gente está extremamente polarizado. Então, já havia uma crise de credibilidade nas instituições, uma crise de representatividade no cenário político, e é nesse ambiente que se instala a pandemia. Então, no momento em que o Brasil acha que precisaria de mais união, mais consenso, mais acordo, a gente tem um período marcado por uma cisão muito clara e uma ausência, né, uma espécie de ausência para a possibilidade de consenso. E aí, quando a gente compara paralelamente a história do Brasil recente, que a gente vai ter, a forma como a gente tratou essa pandemia, né, que a gente está 1 ano sobrevivendo a ela, é muito trágico. É muito trágico. Por quê? As primeiras medidas que vêm no âmbito federal, coisas básicas, como lavagem de mãos, incentivar o público a procurar atendimento, mas não atendimento precoce, mas cuidar para não precisar ter atendimento, sabe? Tomar atenção nas medidas sanitárias mais básicas, né? Estimular o uso da vacina e não dividir. Isso apareceu recentemente, e o que é muito triste, o que é muito trágico, porque hoje, no dia 17 de abril de 2021, o Brasil tem 13,8 milhões de casos de Covid no Brasil. A gente contabiliza 369 mil mortes. Se a gente for trazer que o número é meio frio, né? Se a gente for transformar esse número em proporções, imagine a cidade de Caxias, né? São 2 Caxias que foram destruídas pela Covid em menos de 12 meses. E não foi por falta de aviso de agências de âmbito internacional, dos órgãos de saúde, entende? Foi por tomadas de decisões equivocadas. Não só, né? A gente adora achar culpado e falar, não, a culpa se restringe ao governo A, B, ou ao político A, B, mas um conjunto de medidas que foram um desastre. De um lado, tomadores de decisão que pecaram ou optaram por um caminho muito perigoso. Do outro lado, a consciência e também a inconsciência dos indivíduos, né? Enquanto tem gente sendo entubada, a gente abre o jornal, e aí pode ser na emissora A, B ou C, pode ser no jornal impresso A, B ou C, pessoas fazendo festa, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma pandemia rolando, como se não tivesse gente morrendo. E, por fim, a falta de articulação e de coesão social e política dentro do Brasil. Acho que, então, a gente pode dizer que havia uma crise posta, a pandemia vem, ela não só deixa nítida essa crise, mas como o efeito desse período prévio da pandemia, né, torna o que poderia ser um problema, evidentemente, uma ervilha em uma grande bola de neve, sabe? Que a pandemia ia vir e trazer muitas baixas e causar problema, porque a pandemia, como um desastre, ela escancara todos os problemas prévios que tinha. Falta de leito no Brasil, falta de investimento no sistema de saúde, falta de organização em algumas esferas, certo? Eu acho que e aí a pandemia acaba trazendo isso à tona de volta. Guilherme, nós temos o Brasil agora, a gente está observando que o país ele é como se ele estivesse ficando isolado do mundo. Sim. Porque nós temos posições como a da França, que proibiu voos do Brasil. Temos Portugal, que fez a mesma coisa. Os Estados Unidos, que até um dia desse também estava falando nisso. Eu queria que você pudesse analisar um pouco o que representou a vitória do Biden nos Estados Unidos. Que sinal, inclusive o Biden está dando um sinal até em outras linhas aqui, não só relacionada à saúde, mas a preservação do meio ambiente. O que isso pode representar? Porque nós tínhamos um governo brasileiro muito alinhado aos Estados Unidos. O que essa eleição dos Estados Unidos pode interferir de maneira, eu falo, até positiva para o Brasil perante o mundo, né? Então, vamos lá. Eu acredito que, no ponto de vista
da política internacional, se a gente for tentar ver como que o impacto das eleições americanas afetam o Brasil, a gente precisa lembrar que a última eleição, o Donald Trump, por meio do Steve Bannon, da plataforma política de rede social, vai se destacar e vai inovar a política, enquanto todo mundo estava fazendo política e analisando a política do modo tradicional, emissora e tal, o Steve Bannon vai para as redes sociais e, por meio de WhatsApp, rede social, vai conseguir fazer com que o Trump subverta a ordem do sistema político e se torne, mesmo dentro do Partido Republicano, ele se torne um nome viável. Trump se elege com um discurso bem radical, vai fazer uma política desastrosa, né, do ponto de vista das relações internacionais dos Estados Unidos. E aí o Brasil, a partir do momento que o nosso presidente Jair Bolsonaro assume, ele vai ter um alinhamento direto, não necessariamente aos Estados Unidos, mas à política do Trump, ao modo de fazer política do Trump, o trumpismo. A partir do momento que o Trump cai na última eleição, né, que ele não consegue se manter no cargo, isso vai ter efeito direto na política nacional do Brasil. E aí é só a gente olhar, recentemente, um ministro que caiu, né, que era um representante direto dos interesses e muito próximo da família Bolsonaro, e não só isso, mas o fato de um dos grandes players na política internacional, que é os Estados Unidos, ter mudado o seu direcionamento político de uma direita mais radical para uma direita democrática, porque a gente não pode falar que o Biden não é um esquerda, né, ele é um social-democrata moderado, faz com que a gente perceba que com pautas totalmente diferentes, que é respeitando o meio ambiente, colocando novamente os Estados Unidos no Acordo de Paris que o Trump tinha tirado, faz com que o Brasil obrigatoriamente se reposicione. E se antes a gente tinha, e mundialmente, o holofote estava no Trump como um mau exemplo, como o Trump, esse personagem que já não existe mais, essa caricatura acaba sendo colada em outros personagens, que no caso é o Brasil. E aí, no cenário internacional, a gente vai ter agora a COB, um evento internacional sobre meio ambiente, que vai rolar no meio do ano, e que eu acredito severamente que o Brasil vai ser muito mencionado, e não no aspecto positivo, que as lideranças internacionais vão cobrar, entende? Com relação à questão ambiental, o desmatamento da Amazônia, a gente ter um ministro que não necessariamente está lá para cuidar dos interesses ambientais, isso tudo vem à tona agora e vai ser pesado. É verdade, Guilherme. O Caio tem uma questão aqui para colocar. Caio. E Guilherme, você acredita que o que está agravando essa crise que a gente está passando no Brasil, porque a gente já estava vindo de uma crise econômica, a gente de uma crise política, misturou a pandemia, que é a crise de saúde, né, a crise sanitária, é que a maioria dos governantes, isso eu falo governadores, falo até prefeitos e o próprio presidente, estão muito preocupados com, eu vou usar o termo picuinhas, com as suas picuinhas partidárias. Eles estão muito preocupados em brigar entre si. A gente viu aí a questão do Dória, que o Dória entrou em briga direta, querendo mostrar serviço. A gente vê aqui até nosso próprio governador, Flávio Dino, que é uns críticos ferrenhos do Bolsonaro. Então, tu acha que essas crises causadas por... como é que eu posso dizer? Desentendimento político, isso, e por causa de posicionamentos diferentes, atrapalha isso ainda mais e vai atrapalhar a questão de vacinação, a questão de vencer essa crise sanitária que a gente está passando? Certo, cara. Eu acredito que, assim, essa desinteligência no âmbito político tá tendo consequências muito caras para o povo brasileiro. A gente está contabilizando, e aí, mais uma vez, a gente precisa reforçar. Lá em fevereiro, vários divulgadores científicos, especialistas na área de infectologia falaram, vai morrer gente. Tá? Como que a gente faz para evitar que morra tanta gente? E falou, e mais uma vez a galera, não, é gripezinha, é isso, é aquilo. Alguns governadores não se organizaram, outros esperaram algo de instâncias superiores, então prefeitos esperaram decisão dos governadores esperaram decisões dos presidentes, do presidente. Muitas vezes, essa falta de articulação política, de fazer o que a política exige. A política não é o sistema onde todo mundo se ama, mas a política é o único lugar onde opiniões divergentes podem sentar, se reunir e procurar uma saída viável para ambos.
entende? Faltou essa articulação política e a gente está pagando com morte, com muita morte, entende? Os números estão virando nomes, eu acho que se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo já deve ter algum amigo ou conhecido que padeceu por Covid, e a questão não é só a Covid, é outros problemas que o sistema nosso de saúde enfrenta. A gente tem pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que fazem tratamento de câncer, pessoas que precisam de cirurgias, que não estão podendo ter esse acesso, que não estão podendo ter o espaço para o seu atendimento, porque boa parte dos hospitais se voltou para atender casos de Covid. Então, eu acho que a gente, daqui a alguns anos, a história vai olhar para trás, e aí tem vários atores que são responsáveis, inclusive os indivíduos, por falta de consciência, entender que a gente está passando um momento extremamente delicado na história, sabe? Mas sim, essa falta de articulação política vai custar muito caro para o Brasil, no ponto de vista interno e externo, porque o fato da gente não conseguir parar de ser uma espécie de matriz de novas cepas, entende? Não conseguir controlar a pandemia, faz que no plano internacional também a gente seja visto com maus olhos. Então a gente não conseguiu cuidar do problema doméstico. No início, a ideia era salvar a economia e evitar lockdown, salvar a economia e torcer para que a pandemia passasse logo, mas no fim das contas não se salvou a pandemia, não se salvou a economia, porque o Brasil não está no ápice da economia, a recuperação em V não rolou. E também a gente está cada vez mais aumentando casos dias após dias, sabe? Sem uma estimativa de quando toda a população vai ser vacinada. A promessa é até fim do ano, mas até fim do ano tem muita água para rolar. Isso ainda mais se os políticos não conseguirem se articular e pensar no bem coletivo, parar com a picuinha política, parar de pensar em 2022, que até lá tem muito chão para rolar e tem muita vida para se perder se ninguém fizer nada, entende? Para ambos os, espera municipal, federal ou estadual. Então, nós estamos aí, você acabou colocando, né, que a gente quase que não percebe um horizonte de resolução rápida da questão da pandemia, e a gente já está envoltos aí a uma discussão que é política, porque acabou-se de instalar uma CPI da Covid, e ela vai, na sua visão, essa CPI ela vai acabar servindo como uma antecipação de um cenário político futuro? Eu falo de 2022, em vez de solucionar a própria questão mesmo do problema da pandemia? Então, isso é muito assim. Geralmente CPI é um recurso que é usualmente utilizado no Brasil e dá chance de bancadas minoritárias fazerem investigação. Evidentemente, CPI ela serve para desgastar, então ela desgasta político, porque vai dar aos membros da CPI direito de investigar, de fuçar, de abrir caixa, que talvez não é desejável para quem está no poder, seja na esfera federal, na esfera municipal ou estadual. Toda vez que uma Assembleia Legislativa opta por abrir uma CPI, ela gera desconforto, tá? E aí, lembrando, a gente está um ano e 8 meses da eleição. Essa CPI, ela vai vir mostrar à tona, vai trazer à tona questões que estão patentes. Então, alguns estão falando, essa CPI pode direcionar o impeachment, entende? A gente tem 107 processos de impeachment que já foram solicitados. Está lá. Então, falta de processo, falta de causa para impeachment não tem. O que falta ali é um pouco de vontade política. De verdade, da classe política decidir, vamos pautar esse impeachment ou não vamos pautar esse impeachment. A CPI é um processo legal, gera desconforto, aí a gente poderia pensar, nossa, a gente tem coisa muito mais séria para discutir, como, por exemplo, as pessoas, a pandemia e a saúde. Mas, até agora, a classe política, e aí a gente não fala só do presidente, a gente tem que falar do Senado e da Câmara também, eles também puderam ter tomado medidas muito mais severas com relação à pandemia. Foi preciso esperar dar um ano, foi preciso esperar surgir novos players na política, como, por exemplo, a anulação do caso do Lula, e aí o Lula se tornar uma figura elegível dentro do cenário político, eles começaram a pensar, peraí, a gente não pode ficar brincando, a gente tem que fazer coisa séria, sabe? Então, tem algumas coisas que geram um desconforto e uma espécie de indignação. A CPI é plausível, acho que ali é dinheiro público, ninguém está fazendo caridade, é dinheiro do meu, do teu, do nosso imposto, então, independente se é partido A, partido B, se tem coisa errada, a gente deve investigar, a gente tem que ter o mesmo rigor
que a gente tem para os nossos opositores políticos, para aqueles na qual a gente apoia. E aí, assim, quem não deve não teme. Por mais que a CPI, toda a CPI procura achar coelho dentro da cartola, né? Não se deve ter medo de investigar, ainda mais que é dinheiro público. Entende? Mas isso sim gera um mal-estar, gera um mal-estar no ambiente político e causa o desgaste. Tá? Então ela pode ser vista assim como uma ferramenta para atacar a situação, o governo, mas também é uma forma de passar a panos limpos o que ocorreu nessa pandemia. Se houve desmando, se não houve desmando, qual é o impacto que isso tem para os estados, para os municípios, entende? Eu queria até, se o Caio tiver algo também a tratar sobre esse assunto, a gente já emenda, joga no mesmo pacote lá para ele, que é no caso da... porque assim, nós temos agora a volta do Lula ao cenário político, por conta da anulação, da falta de competência que a vara de Curitiba tinha para analisar os processos. Isso não quer dizer que o Lula também está livre, leve e solto, porque agora os processos vão ser distribuídos, seja para Brasília ou para São Paulo. Mas o que a volta do Lula ao cenário político representa e que outras forças, e aí eu me refiro aos principais atores, né? Como é que você observa a presença aí do Ciro, a presença do Bolsonaro agora, a presença do próprio Luciano Huck no cenário. Eu já ia dizer, bota o Luciano Huck no bolo. O Moro também. Nós teríamos, olhando para o cenário de 2022, que nomes assim, na sua avaliação, que podem disputar, eu falo com chance de vencer, a partir das articulações que o momento atual está proporcionando em cada um desses atores que estão aparecendo aí no cenário político. Se quiser emendar algo também. Não, cara. daqui a pouco. Pode deixar ele falar que eu... Tá, vamos lá. Assim, a política é que nem nuvem, né? Tu olha, uma hora tá de um jeito, tu olhou, tá de outro. Então, daqui até 2022 tem muita água para rolar. Depende muito de como esses atores políticos vão se comportar. A gente tem posto a reeleição do Bolsonaro, historicamente, desde o período da Nova República. Todo presidente, quando não se reelege, né, ele indica alguém do partido ou procura fazer um nome, certo? Então, possivelmente, o Bolsonaro vai ser esse personagem que vai tentar, para isso, precisa entrar dentro do partido, mas vai tentar essa reeleição. O Lula, possivelmente, se ele não for, ele vai procurar fazer um nome, algum sucessor, entende? E aí, o retorno do Lula, por mais que haja, não está definido assim, né? Tem todo o processo que podem rolar, que se rolar em tempo recorde, inviabiliza a política dele, mas se caso ele não for, por qualquer motivo, ele vai procurar fazer um nome. E tu tem os jogadores de uma política que não necessariamente se encaixa com o Lula, e nem necessariamente casam as suas ideias com o Bolsonaro, que vai ser a galera mais do centro. Rodrigo Maia, Luciano Huck, Sérgio Moro e o Ciro e outros players políticos que são jogadores importantes. A última eleição ela foi polarizada e nesse processo de polarização a gente optou pelo Bolsonaro no âmbito federal e há a possibilidade disso se reeditar caso até 2022 não haja o processo de fritura do Bolsonaro, no meio da CPI ou de qualquer processo de impeachment, ou da condenação do Lula numa outra instância, mas tem outros players que podem ser uma outra saída. Na última eleição, a gente analisou e o Brasil optou pelo processo de polarização que dividiu. Tu tem outros personagens que podem dar uma resposta que não é nem 8 nem 80, sabe? Que não é, tô fechado com o Bolsonaro ou sou lulista, mas ainda há muito a se fazer. Existe a ideia de uma união do centro, que eles procuraram falar, uma espécie de uma terceira via, só que uma coisa que me preocupa é quem vai sair, quem vai ceder espaço, por exemplo, para uma candidatura, por exemplo, entre Dória, Ciro, Eduardo Leite, Luciano Huck. Quem desses grandes personagens abriria a mão da sua candidatura, certo? Para deixar com que o outro candidato fosse presidente ou vice. Isso é uma costura que, se alguém necessariamente não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro no governo, precisa ser uma costura muito bem feita, entende? E alguns abrem mão
do protagonismo. São várias estrelas, uma dessas abre mão do protagonismo. Guilherme, é verdade. Uma das coisas que você falou, realmente isso é bem interessante, né? Porque um grande exemplo que temos é o Junimar, que inclusive é apoiador do Ciro, sabe que não, mas é porque não houve uma união Ciro-PT. Justamente porque a gente até costumava dizer, não, o Lula quebrou as pernas do Ciro e preferiu botar o Haddad, aí veio a Manuela, preferiu puxar a Manuela Por quê? O Ciro achava realmente que era o momento dele e não houve esse diálogo. Então, para o centro se juntar também, tá essa confusão, né? Quem vai ceder para quem? E uma pergunta que eu queria te fazer, Guilherme, porque é o seguinte, nós sabemos que a eleição do Bolsonaro, querendo ou não, foi um ato contra o PT também. Foi um ato contra a esquerda. Você acha que com essa anulação das acusações, das condenações do Lula, muita gente desse ato contra a esquerda pode se voltar e fazer com que que o Moro seja o grande protagonista dessa nova eleição que vai acontecer em 2022? Então, a figura do Moro, o Moro foi um cara que começou como herói em 2017, tu via nas estampas das revistas, nas capas, e acabou 2020 de uma maneira muito tímida, né? Saindo pela porta dos fundos. Ele abre mão da carreira de jurista, um jurista consagrado por ter conseguido fazer justiça, surfando na onda da Lava Jato, entra na política como ministro da Justiça, vai ter todo o seu projeto de política cerceado, e no fim das contas, o medo, né, do presidente de ter um concorrente à altura, porque na época Lula estava preso, faz com que ele e Moro entre atrito o tempo todo. Tu tens as pessoas que são lavajatistas, que defendem, que apoiam o Moro, que acreditam que ele pode restaurar a moral, a ética, os bons costumes e colocar a política no eixo, e esses possivelmente vão apoiar o Moro e quem o Moro se aliar, e aí se o Moro conseguir transitar na centro-direita, com setores liberais, talvez ele consiga a simpatia desse público. Tu tem os apoiadores do Bolsonaro, que são aqueles 25%, 30% que não largam de jeito nenhum o Bolsonaro. E tu tem a ala da esquerda. A gente precisa realmente concordar que em 2008, na eleição de 2018, tu teve uma demandada de eleitores que eram antipetistas e lavajatistas e foram apoiar o Bolsonaro por conta de grandes figuras, como Paulo Guedes e o Moro. Nessa próxima eleição, Bolsonaro tem a máquina, mas não tem o Guedes. Tem o Guedes lá, mas não tem o Moro, que é um dos superministros dele. E o Moro pode se projetar política. Assim como ex-membros do governo, que vão se lançar a senadores, a governadores de estado. Ventila aí na mídia que o Abraham Weintraub quer participar, que o ex-ministro Ernesto quer participar da política. Sobre esse sentimento antipetista, eu acho que não morreu, sabe? Eu acho que não acabou. Quem não gostava do Lula, o Lula vai ter que fazer um aceno novamente ao centro e a boa parte da classe empresarial, se ele quiser ter chances políticas viáveis. A mesma coisa qualquer outro concorrente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem um establishment, ele tem a máquina na mão. Mas eu acho sim que há um desencanto, e esse desencanto com o governo Bolsonaro, esse desencanto com o PT ou com a volta da esquerda para o poder, pode jogar e viabilizar uma candidatura de centro. Então, dependendo de quem Moro, Ciro ou qualquer outro candidato conseguir articular, tu tem como jogar politicamente e evidenciar possíveis erros ou crimes que foram cometidos por ambos os lados, tanto Bolsonaro ou Lula. Não, 14 horas já, já vamos para as considerações finais aqui. Só lembrando que há um indicativo aí de que o Luciano Huck aceite o contrato novamente com a Globo de 5 milhões de reais para assumir o lugar do Faustão no final do ano. E logo isso coloca ele fora do cenário político, né? O Dória também, há uma outra possibilidade de que ele dispute o governo de São Paulo, ele estaria fora. Isso aí, nós temos na última pesquisa um empate técnico entre o Ciro e o Moro.
e o Lula e o Bolsonaro lá na frente, né? Então, nós temos um cenário aí muito ainda indefinido. É como você mesmo destacou, o centro, eu acho que talvez o diferencial aí seja essa candidatura do centro mesmo, porque o bolsonarismo, ele continua ali com o seu eleitorado, mas já está um pouco em queda, né? Mas o Lula também tem os seus, só que existe uma metade da população que não quer nenhum nem outro. E aí eu devolvo para você, se você quer mais ainda complementar a questão do cenário político, mas eu quero já... E as considerações finais. Que você já faça também ao pegar a palavra, as suas considerações também. Muito obrigado por de Blumenau, Santa Catarina, nos dar aqui uma análise política, né, sobre esse cenário nacional. Muito bacana. E só lembrando que você vai estar hoje na sala de gestão de ideias, né? Guilherme, antes de você falar, eu gostaria de agradecer e deixar aqui o convite, vou pedir licença para o Julimar. Pronto. Deixar aqui o convite, porque eu tenho um talk show aqui na TV Guanaré. E eu gostaria de saber se eu posso pedir para minha produtora entrar em contato com você para você me dar uma entrevista via Skype. Eu estou realizando entrevistas via Skype justamente por causa da pandemia e do distanciamento social. Fica aqui o convite, gostaria de saber se você aceita. E muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente, pelo convite. Caio, é só chamar, estou à disposição, acho que vai ser um prazer. Estou muito feliz de estar com vocês discutindo sobre política, sobre o Brasil de hoje. Lembrando que é um tema quente, sabe? O que a gente fala hoje, daqui a 2 dias, pode virar do avesso. Mas é importante estar acompanhando. Estou muito feliz de poder estar falando com vocês, estar discutindo temas que são tão relevantes e importantes. O convite está aceito. O dia que vocês precisarem, faço questão, estou à disposição. Hoje à noite, a gente vai estar conversando na Sala de Gestão de Ideias, na 35ª edição, sobre a política nacional, a CPI da pandemia e os seus impactos, né, via Meet, a partir das 7. Então, quem quiser chegar, sinta-se super convidado. Eu acho que, da minha parte, era isso. Eu fico à disposição, mais uma vez, muito obrigado. E temos muito para analisar ainda, tem muita água para rolar, e ver os desdobramentos tanto da CPI, tanto de como o Brasil vai se comportar para mitigar essa pandemia, bem como o que vai ser de 2022. Né? Como a gente pode tentar restaurar e consertar esse país, ou tornar ele um ambiente menos sulfuroso para se viver, enfim. Pois não. Pois, muito obrigado, Guilherme. Guilherme, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. A gente finaliza o programa Finalizamos por aqui. Obrigado, Julimar. Obrigado a Arailton, ao Titanic e a vocês de casa. Valeu. Até o próximo programa, até o próximo sábado com mais um Contraponto. Acabamos de apresentar Contraponto. Se liga em nossos apoios.